Fala rapaziada, tamo junto, Falcone com vocês aqui, mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise mais minuciosa aí em termos de capitalização, tá? Do mercado de forma geral. E também vou explanar um pouco aí a minha opinião baseada no Bitcoin, que eu acredito que vai acontecer. Vou dar uma pequena, leve pincelada também aqui a respeito do dólar. E vou mostrar para vocês, né, o que eu acredito, a minha visão, baseado na como que a alta do dólar pode reprimir uma possível alta para o Bitcoin, tá? Então vamos aqui para a tela. Na tela aqui a gente está no CoinMarketCap, né? Quem já opera sabe que é a maior ferramenta que tem, né, atualmente para conferir dados, métricas e obviamente capitalização. Dá só uma atualizada bem rápida aqui, porque tem um tempo que ela está parada, beleza. Então agora nós estamos com 332 bilhões de dólares, tá? Teve uma capitalização, um volume movimentado nas últimas 24 horas de 67 bilhões, né? E a dominância do Bitcoin está por volta de 58,4%. Ok. Vamos aqui entrar no Market Cap para a gente estar conferindo dentro do último mês como que foi a capitalização dentro desse último mês, desse mês atual. Então hoje dia 23 de setembro, eu vou puxar aqui o gráfico dentro do mês, né, dentro dos últimos 30 dias, e aqui ele está pegando desde o dia 24 de agosto. Então a gente percebe que no dia 23, no dia 1º de setembro, a capitalização rodou por volta dos 394, né, 94 bilhões de dólares, e teve uma perda bem acentuada dentro desses últimos 20, isso que foi no dia 20, no dia 1º, hoje é dia 23, então em 22 dias após o ápice, o pico que ele fez ali de 394, quase 400 bilhões de dólares, 22 dias depois dele atingir quase os 400, quase bater 400 bilhões, ele teve uma caída na capitalização, tá, do mercado global. Isso aqui está pegando toda a capitalização do mercado, tá, todas as criptomoedas, Bitcoin e altcoins, e agora libera na faixa dos 332. Então estamos falando aí de aproximadamente pouco mais de 60 bilhões que saiu do mercado nesses últimos 22 dias. E como isso refletiu no mercado? Obviamente, quando sai a capitalização, né, esses grandes players começam a remover a grana do mercado, é óbvio que vai sair capital, vai fazer com que os ativos em sua maior parte venha em declínio, tá? Então aqui a gente tem a questão da dominância, tá? O Bitcoin, ele vem de uma dominância que está pegando de todo o período, tá? Lá atrás ele tinha uma dominância maior porque não existiam tantas criptomoedas, tá? Mas hoje, pegando aqui o último ano, a gente percebe que o Bitcoin ele tá com uma capitalização em ponta para crescimento, tá subindo. E aqui a gente vê que no último ano o Bitcoin teve uma capitalização, uma dominância na faixa dos 67,83 e foi descendo, subindo e variando, né, em torno de 68, até que ele decidiu cair abaixo dos 60 e ficar na faixa aí dos 50 e poucos em termos percentuais. Agora Bitcoin está com 58,28% de dominância, tá? Isso porque as altcoins tiveram aí alguns dias de baixa, e é mais comum, né, a gente ver que durante um aumento, né, de dominância do Bitcoin, a gente sabe que as altcoins elas estão perdendo capitalização porque está indo pro Bitcoin. E eu tenho que mencionar o seguinte, já levando aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente percebe que o Bitcoin ele está numa baixa, né? Eu estou no gráfico diário de um dia
E eu deixei marcado aqui desde o crash do mercado, que foi em março, né, após o anúncio de pandemia, que todos os mercados começaram a sangrar. Então desde o dia 13 do 3, né, de março, eu deixei marcado aqui porque eu vou puxar uma retração de Fibonacci, pegando aqui o topo que aconteceu no dia 17 do 8. Então desde o dia 17 de agosto até, né, que fez o topo aqui em cima em 12.000 dólares 471. Deixei com essa linha amarela para marcar e vou pegar aqui o fundo que foi feito aqui, tá? Em torno dos 3.800. Então desde esse dia aqui, 3.800, que foi o fundo que ele fez na maior baixa que ele atingiu no ano, o Bitcoin ele vem em uma alta, tá? Que soma mais de 200% nesses 157 dias. Desde o seu fundo ele subiu mais de 227%. Depois que ele subiu isso, ele perdeu em torno de 20%, mas ele teve uma ligeira alta de 13%. Então o Bitcoin agora ele está numa zona que, ao meu ver, o meu entendimento, é uma zona de decisão. Por que é uma zona de decisão? Vamos lá. Aqui eu tracei a linha de Fibonacci porque para vocês verem que coincide, eu não acredito em coincidência, mas a Fibonacci tem os números da proporção divina que prova que não é uma questão de coincidência, tem que acontecer, é uma questão de que vai acontecer, um fato. Então o número da proporção divina, um dos principais é esse número aqui, ó, 618, tá? Então quando o Bitcoin estaciona nesse ponto, de duas a uma, ele pode deslanchar, dando sequência para uma alta bem impulsiva, como ele pode vir a despencar. E nesse caso ele poderia vir até nesse nível aqui embaixo, tá? Eu não acredito que ele vá perder essa média de 200 períodos, que está exatamente aqui em 618, até porque todos acreditamos que o Bitcoin está numa bull run, né, uma corrida de touros. Então, o que eu acredito que o Bitcoin vai fazer? Possivelmente, até porque nem pode acontecer isso, pode ser que ele não desça até aqui, tá? Ele pode vir descer aqui e depois ele continua subindo, rompendo esse topo maior aqui dos 12.500. No entanto, se o mercado, emoção e sentimento do mercado mudar e começar a euforia de compra dos grandes players, né, os grandes investidores, podemos simplesmente ver o Bitcoin continuar a subir. Por que podemos ver continuar a subir? Primeiro que ele está numa zona aqui, ó, que é uma zona de decisão, tá? Essa zona de decisão, por quê? Porque ele está entre as duas médias aqui, ó, a média de 100 períodos, que é a linha vermelha, e a média de 20, que é a mais para o curto prazo, que mostra o que vai acontecer a seguir. Então, atualmente ele está fazendo um símbolo de martelo. E esse símbolo de martelo desse candle atual aqui, ele mostra que ele quer subir acima da média de 20 para fechar sobre a média de 20, tá? A gente ainda está na metade, né? Passou da metade, agora é 2 horas e 25 minutos. Mas por volta das 9 horas da noite, esse candle fecha, 9 horas de Brasília. Então ele fechando aqui em cima, superior a essa média, pode acontecer dele continuar com a alta e vir buscar essas outras resistências aqui, como essa de 11.500 dólares, tá? E é uma resistência muito forte, porque aqui a gente percebe aqui atrás que ele fez todo esse espaço aqui, ele fez uma lateralização, foi, né, consolidando aqui, fez uma movimentação, forçou, testou a resistência dos 12.500, ele quase não conseguiu romper, voltou. Aqui mais uma vez ele tentou e não conseguiu, voltou. Então a gente está num momento de decisão, tá? Pode acontecer do Bitcoin vir
sim aqui embaixo, segurar nessa média, até porque se a gente pega os períodos mais lá atrás, a gente vai ver que o Bitcoin não tocou na média de 200 em momento algum depois que ele rompeu. Ele não tocou, ele chegou a aproximar aqui nesse ponto. Vou mostrar para vocês. Ele se aproximou aqui nesse ponto, ele se aproximou da média depois que ele cruzou, mas não tocou. Ele veio aqui novamente, não tocou, tá? E aqui mais uma vez ele tentou e não tocou. Então pode acontecer o Bitcoin vir a cair aqui, suportar na média de 200, aí vai basear na emoção e sentimento do mercado, como que vai estar a capitalização e claro, outros ativos como o dólar, que já eu vou estar dando uma pincelada e explicando, né, o que está acontecendo na minha opinião. Então aqui falando em relação, né, ao Bitcoin, a gente percebe que ele não tocou, tá? Ele não tocou na média de 200, depois que ele fez o cruzamento ele não tocou, o cruzamento foi aqui nesse ponto, tá? Vou deixar marcado aqui, ó. Esse foi o momento que o Bitcoin cruzou a média de 200 e depois desde então ele vem subindo, tá? Teve essa forte correção que não foi só no Bitcoin, como todos os mercados sangraram, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês que os mercados estão se recuperando, os índices eles estão se recuperando, mas eles vêm de uma baixa. Se a gente coloca aqui Bovespa, uma semana, aqui tá carregando, mas a internet não tá assim tão ruim não, mas eu não tô entendendo o que tá havendo hoje não, cara. A internet é muito boa. Enfim, deixa eu voltar aqui pro gráfico. Falando aqui do Bitcoin novamente, vocês percebem que eu tô com os níveis de Fibonacci aqui traçados, né? E como eu mostrei para vocês, o Bitcoin está sobre o nível de 0.618, né? 0.618, que é um número da proporção divina aqui. A gente sabe que quando o Bitcoin está sobre esse nível de Fibonacci, ele tende a voltar na retração para fazer uma correção, que é o que aconteceu aqui. Ele perdeu, né? Ele perdeu o nível de 0.786 na faixa dos 10.600, veio, suportou a média de 100 amarela e posteriormente ele forçou aqui nesse ponto e subiu, né? Rompendo de novo esse nível e foi para cima da média de 20. Depois ele não conseguiu suportar aqui em cima, desceu e agora está nesse momento de decisão. Então pode acontecer do Bitcoin já para os próximos dias, né? Se ele continuar aqui lateralizado e o pessoal começa a retirar o capital, começa a sair grana, capitalização do mercado aqui no CoinMarketCap, pode acontecer do Bitcoin vir aqui na média de 200 sim e segurar aqui nesse ponto do nível de 618. Significa que vai despencar? Claro que não, até porque na correção saudável a gente sabe que o Bitcoin corrige, vem no nível de 0.618, que aqui está marcando pra gente 9.155 dólares, fazendo aqui, suportando aqui. Eu já penso que ele vai dar sequência para alta logo em seguida. Lembrando que não tem garantias de que ele vai fazer esse movimento. Bitcoin é um ativo totalmente imprevisível. O mercado de criptomoedas é totalmente imprevisível. Então, eu acredito que pode acontecer dele nem mesmo descer, ele ir direto, continuar subindo, tá bom? Eu vou retirar aqui as linhas de Fibonacci e vou mostrar onde eu colocaria um stop para a situação atual, tá? Agora falando no curto prazo, estamos num gráfico no período de um dia, mas ainda assim a gente pode usar aqui como referência para colocar o nosso stop, tá? Então eu colocaria o meu stop aqui pegando esse candle como referência. Por quê? Porque esse candle aqui ele nos mostra que ele suportou aqui ele ficou suportado aqui e depois disso os candles posteriores eles também suportaram. Então a sombra
que a sombra inferior, mostra pra gente esse risquinho abaixo do candle, que ele suportou, ele veio, quebrou aqui esse suporte que seria a linha vermelha de 100 períodos, que é uma média móvel, quebrou, mas ele fechou acima, né? Então mostra claramente com suporte. Outro detalhe, aqui atrás é uma zona de consolidação, então foi suporte, é suporte e resistência, tá? Então eu colocaria o meu stop aqui nesse ponto abaixo, tá? Como referência aí, ó, 10.300 dólares. Então digamos que o Bitcoin venha continuar caindo e perca esse nível aí de 10.300. Se você vende com seu stop aqui, e ele vem aqui segurar na média, que é o mais provável que vai acontecer caso ele perca, até porque a média de 200 não, a média de 20, que é a linha amarela, tá mostrando para nós que pode haver um cruzamento descendente, quando a média aqui, ó, de 20 vai cruzar com a de 100, que é a vermelha, fazendo esse tipo de movimento. E possivelmente continuando uma baixa, pode ser que ambas as médias de 20 e a de 100 façam também um cruzamento descendente aqui, né, com a média no caso de 200 períodos, fazendo um movimento ficando parecido com isso, tá, gente? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ficaria assim mais ou menos. E aí os candles continuariam. Então, se isso se concretizasse, aí o mercado poderia mudar completamente a emoção para uma tendência baixista, tá? Para um bear market. Então, o que eu vejo atualmente é de fato uma indecisão por parte do mercado de forma geral. Não só eu, como todos os outros investidores aí estão com um pouco de dúvida em relação ao que vai acontecer com o mercado daqui para frente, tá? Vivemos sim uma bull run, eu acredito que estamos na bull run, aqui a gente pode ver isso através do gráfico semanal. Por quê? Porque estamos sobre todas as médias no gráfico semanal, sobre todas as médias, a média de 50, a média de 100 e obviamente a média de 200, tá? Então, para mim o sentimento para os investidores é de continuação para uma alta, ok? Vou jogar aqui no gráfico no período de 1 hora, só para poder mostrar para vocês no curto prazo como que eu acredito que ele vai continuar subindo. Bom, percebemos aqui, ó, que ele vinha de um declínio, ele vem de um declínio aqui de trás, desde os 12.000, e ele já teve uma perda de 20% praticamente, tá? Depois que ele fez esse movimento aqui, ó, caindo aqui, ele ficou sobre as médias, as 3 médias que eu uso para trabalhar, a de 20, a de 100, a de 200, e aí posteriormente ele fez um movimento aqui cruzando, né, as médias e ficando sobre, subiu, alavancou um pouco, novamente desceu. Então, em algum ponto aqui, eu acho que o Bitcoin vai dar um pump, tá? Vai ter um pump aqui, como se fosse um pullback, e ele vai jogar aqui para cima, dando continuidade para testar esse nível aqui de, no caso aqui, de 11.500 dólares. Então, eu acho que o Bitcoin, antes dele cair, ele vai novamente testar no mínimo os 11.800 dólares, galera. Eu falei que ele vai testar aqui, mas isso é após ele romper as médias móveis, tá? Ele não rompendo a média de 200, eu acredito que ele ao menos vem de encontro. Ele vem até aqui para testar esse nível, tá? De 10.800. Testou o nível de 10.800 e não rompeu, né? Fraquejou e voltou. Aí sim, eu acredito que ele pode vir a descer, e no caso no gráfico de um dia, né, ir buscar a média, no caso aqui, dos 200 períodos, que seria 9.200 dólares, entenderam? Então, entenderam isso. Agora nós vamos para a parte do dólar. O que está acontecendo? O dólar, gente, aqui, ó, o dólar, ele está em alta, né?
percebem aqui, o dólar está em alta. Então é comum, quando o Bitcoin está caindo, o dólar subir. Por quê? Porque o Bitcoin é como se ele fosse lastreado no dólar, mas não somente no dólar, ele é lastreado em muitos pares de moedas, mas ele também é lastreado no dólar, e a maior moeda que tem mais capitalização no par Bitcoin é o dólar. A gente faz o câmbio mais com o dólar, seja o Tether, seja a Pax ou qualquer outra stablecoin. Então o dólar ele tá numa alta, e aqui mostra pra gente que ele tá querendo romper esse topo que ele fez aqui dos 5 dólares, R$5,67. E se isso acontecer, ele rompe aqui esse topo, pode acontecer do dólar continuar subindo e o Bitcoin cair, sim, mas o Bitcoin também pode consolidar e ficar lateralizado, andando de lado. Não vai cair nem subir, ele vai diminuir a volatilidade do caso Bitcoin. Por que pode acontecer isso? Porque não é uma coisa que eu posso te falar, vai acontecer isso. Não tem garantias, porque tudo está baseado na emoção do mercado. É o que os investidores decidem fazer, as baleias, os grandes players. Porque simplesmente eles podem cismar que o Bitcoin está na hora de compra e injetar bilhões no mercado novamente. Isso vai fazer com que o mercado infle novamente o preço, e aí o dólar pode recuar, como também pode se estabilizar e se manter num determinado preço. Então é, de certo modo, um tiro no escuro. O mercado, não há pessoas que vão falar que você vai acontecer isso. O cara pode acertar, mas ele não vai fazer isso 3 vezes consecutivas, falando 3 coisas que vão acontecer com o Bitcoin, seguindo na risca, né? Ele vai fazer as projeções, as análises, ele pode bater com certeza, mas prever o futuro de forma mística, oculta, isso eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa vai falar vai acontecer isso e não vai haver talvez um contratempo, uma contrapartida, algo que possa fazer com que dê errado aquela projeção que ele fez, entende? Então sempre tem 2 lados da moeda, não existe só a possibilidade de alta, existe a possibilidade também de queda, entende? Então, do meu ponto de vista, o dólar vai continuar subindo mais um pouco, tá? Até porque a gente pode fazer a mesma coisa como eu disse, né? Na mentoria eu ensino isso, porque análise é análise, você aprende a fazer a análise de Bitcoin, aprende a fazer de qualquer ativo, igual eu estou fazendo aqui agora do dólar. Então veja só, aqui o Bitcoin, aqui o dólar, ele tá numa alta, beleza, mas a gente pode ver o dólar, gente, com certeza vindo aqui buscar R$7, a gente pode ver, porque se ele romper esse topo aqui que ele fez dos R$6 lá atrás, né, lá no dia 20 de maio, se ele romper esse topo, quem garante que o dólar não vai esticar aqui para cima um candle num pump? Ninguém garante. Então, se o dólar começa a ficar em ênfase e destaque, é o que aconteceu no crash do mercado lá em março, quando aconteceu disso aqui, ó, despencar e o dólar disparar. Então vou jogar para vocês verem, ó, dia 13/3 lá em março, olha o que aconteceu. Aqui, ó, março, dia 13, ó. Por aqui, ó, aí, dia 13, ó. Já deu uma esticada no dia 13 aqui, ó. Foi então que o dólar começou com a sua ascensão, subindo e decolando, né? E foi subindo. O Bitcoin foi caindo e o dólar foi subindo. Só que o Bitcoin, ele é um ativo impressionante, ele não fica muito tempo parado, ele caiu e obviamente recuperou, foi mais de 200%. Para quem eu estava acompanhando no dia com alguns alunos, a gente viu acontecer, compramos mais barato, por volta ali dos $4.000 e ganhamos dinheiro na época, né, com isso, com essas operações. E agora a gente está vendo aqui uma oportunidade acontecendo novamente, porque pode acontecer do Bitcoin mais uma vez ter um crash, tá? Ele pode despencar, né? Porque se ele perde a média aqui no gráfico diário, se ele perde essa média aqui de 200 períodos, a gente não sabe onde ele vai parar não. Aqui, ó, depois que perdeu a média aqui atrás aqui, a gente viu o que aconteceu, ele foi para quase $3.000, né? 3.800.
Então, se perder novamente aqui, a gente pode estar vendo o Bitcoin num declínio pesado. E como que eu posso traçar os níveis aqui de FIBO para eu saber onde são os níveis que o Bitcoin iria buscar caso ele perdesse essa média? É bem simples. Você pega aqui esse topo, esse fundo, e joga aqui nesse topo. Então aqui tem os níveis que te apresentam. Aqui ele mostra para você o primeiro nível que ele iria buscar caso ele perdesse aqui o 100% aqui, nível de 100% do FIBO, seria o de 1.68, que seria na faixa dos 8.161 dólares. Então ele poderia cair aqui, vir num declínio aqui embaixo, e é possível ele perder 20%, sim, não é difícil, e depois subir num pullback e fechar aqui em cima na média de 200 períodos, para depois continuar subindo, tá? Agora, caso perdesse esse nível aqui, aí a gente está falando dos próximos, tá? O que poderia trazer novamente aqui para baixo o Bitcoin, coisa que acho difícil acontecer, tá? Acho bem difícil acontecer mesmo. Mas enfim, dando sequência aqui, então a gente olha para o dólar, a gente vê que o dólar tá subindo, tá? Já começou bem aí, né? Nos últimos dias ele já vem numa alta. Desde o dia 18 ali, desde o dia 17, na verdade, ele já mostrou sinais de alta. No dia 18 já deu uma esticada. E desde então também o mercado, você percebe que ele já vem aqui, ó, desde o dia 17, ele já estava consolidando o Bitcoin. Já estava de lado, parando nessa zona. Então aqui, ó, desde o dia 17, o Bitcoin já mostra pra gente, né, dia 17, ó. Embaixo tem a data aqui para vocês verem. Desde o dia 17 o Bitcoin já tá parando, porque o dólar já estava se tornando protagonista. E aqui o ativo mostrou pra gente que ele tá seguindo um caminho oposto do dólar, né? Então o que eu tô vendo? Eu tô vendo que agora é simplesmente, de forma bem simples, o momento do dólar. É o momento do dólar ganhar, né? Daqui a pouco o dólar vai fazer, né? Ele tá na resistência. Ele tá na resistência, tá? A gente tá vendo que ele tá na resistência. Aqui é uma resistência, ó. Até mesmo é um nível de Fibonacci, tá na resistência. E ele pode simplesmente testar e voltar, recuar e vir descendo aqui, ó, tá? Pode fazer um movimento de queda e vir assim, ó, descendo. Então, se o Bitcoin se o dólar fizer esse movimento aqui, eu presumo que o Bitcoin vai fazer o movimento oposto, né? E já faria um movimento para cima, buscando aqui onde eu estou falando, 11.500 dólares, tá? Então eu acredito dessa forma. Essa é a minha análise. É uma análise um pouco minuciosa, é bem minuciosa na verdade. Estou fazendo bem detalhista aqui, explicando por que eu acredito que aconteceu essa baixa, tá, do mercado. E tem outros motivos, claro, envolvidos, motivos que envolvem as notícias correlacionadas a todos os âmbitos aí dentro dos programadores também dessas criptomoedas. E, obviamente, saindo capital do cripto universo, capitalização das criptos, o dólar reflete no dólar com certeza de forma positiva, na maioria das vezes, nem sempre, tá? Mas dessa vez aqui foi o que aconteceu. Então, só uma última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em relação a ondas de Elliott. Eu não sei se essa onda que eu estou marcando tá certa, tá? Eu vou só apagar essa vertical line aqui e vou traçar aqui uma onda de Elliott para ver se eu acertei. Eu fiz o seguinte. Nas ondas de Elliott nós sabemos que são 5 ondas. Então eu tracei assim, ó, onda 1, onda 2, mais aqui lateralizada, aqui assim, e aqui seria uma onda 3 que ainda não acabou, tá? Ela fez aqui esse movimento, mas ela não perdeu aqui o fundo, então poderia ser uma onda 3 que ainda não acabou, que ainda está em movimento, ou pode já ter acontecido as 5 ondas, tá? Eu vou fazer aqui agora uma nova que pode ter sido já as 5 ondas. Então aqui, ó, pode ser assim também.
Eu não tenho certeza se está certo essas ondas que eu fiz, mas eu vou fazer aqui para ter certeza. Onda 1, aqui uma onda 2, aqui ó, até aqui uma onda 3, e aí como a onda 3 é maior, a gente sabe que uma onda 4 e por fim uma onda 5. Depois vem uma onda ABC, tá? Que seria onda A, onda B e onda C. Então eu acredito que pode ser assim, mas essa é a minha leitura aí da questão do mercado, tá, gente? Tô apagando aqui agora e eu vou fazer também uma análise das criptomoedas, né, que eu estive aí divulgando, que deu up, subiu bastante no mercado nos últimos dias, e o mercado de forma geral sangrou e agora está recuperando, até mesmo com a moeda Uni, né, Uniswap, que subiu bastante depois que ela subiu muito, disparou e depois ela despencou, tá? Não só ela, como também teve as outras moedas aí, a FTM, e entre muitas outras, Wang. Eu vou trazer para vocês uma atualização dessas moedas, beleza? Então é isso, galera. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Peço para você comentar, para você compartilhar, para você, se você puder, fortalecer a caminhada. É isso aí, tamo junto. Valeu, é nóis.